Fala, doutores e doutoras, professor Matheus Oliver, aqui do Instituto Oliver, dando continuidade nas nossas aulas sobre a Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984, tá? Então nós já falamos aí sobre o objetivo, né, do objetivo e da aplicação da Lei de Execução Penal. Já falamos da classificação do condenado e da individualização da pena do indivíduo, correto? Já falamos aí da identificação do perfil genético, lembra? Aquela atualização trazida pelo pacote anticrime, pela 13.964 de 2019? Então, já falamos aí diversos assuntos extremamente importantes para a sua tão sonhada aprovação. E agora, a aula de hoje, senhores, extremamente importante. Tem aluno que gosta quando eu falo, né? Extremamente importante. Isso é uma técnica de persuasão para chamar sua atenção para mim aqui, para que você entenda que de fato é extremamente importante, senhores, da assistência ao preso e ao internado. Artigo 11 da Lei de Execução Penal. Isso aqui é extremamente importante. Quais são as assistências que o Estado tem obrigação, tem o dever de dar, ou melhor, de prestar ao preso e ao internado? Vamos lá, artigo 11 da Lei de Execução Penal. Assistência material, assistência à saúde, assistência educacional, assistência social, assistência jurídica e assistência religiosa. Vamos lá de novo, mais uma vez. Assistência material, assistência à saúde, assistência educacional, assistência social, assistência jurídica e assistência religiosa. Vamos lá, só mais uma vez. Assistência material, assistência à saúde, assistência educacional, assistência social, assistência jurídica, assistência religiosa. Mais uma vez, só para gravar. Assistência material, assistência à saúde, assistência educacional, assistência jurídica, assistência social, assistência religiosa. Senhores, é claro, no caso do egresso, a gente vai ter a figura do egresso, né? Que é aquele que está retornando ao convívio em sociedade. Você tem o egresso, né, você tem duas espécies de egresso. O egresso definitivo, que é aquele liberado definitivo, né, contando aí a partir da saída do estabelecimento penal de um prazo de 1 ano. Então, a partir desse prazo de 1 ano, tem o egresso, essa espécie de egresso do liberado definitivo. E tem um outro egresso, que é o egresso liberado condicional. Ou seja, ele vai receber uma assistência, né, do Estado durante o período de prova. Então, só mais uma vez, senhores, para vocês não esquecerem, só falei do egresso para deixar claro que a assistência se estende ao egresso, tá? Qual é egresso? Os dois. Aquele liberado definitivo e o liberado condicional. O liberado definitivo, ele vai ter uma assistência pelo prazo de 1 ano, contado a partir do momento que ele saiu do estabelecimento penal. E o liberado condicional, ele vai ter assistência durante o período de prova, tá? Então, mais uma vez, eu gosto de repetir mesmo, não tô nem, você pode achar ruim comigo, você pode mandar eu pra puta que pariu, você pode falar que eu sou ruim para dar aula, foda-se, eu gosto de repetir mesmo, foda-se, e é assim que meu aluno aprende. Então vem comigo. Quais são as assistências? Senhores, artigo 11 da Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984, assistência material, assistência material, assistência material, assistência à saúde, assistência à saúde, assistência à saúde, assistência educacional, assistência educacional, assistência educacional, assistência social, assistência social, assistência social, assistência jurídica, assistência jurídica, assistência jurídica, assistência religiosa, assistência religiosa, assistência religiosa. É obrigação sua, melhor, é obrigatório você gravar, tá?
quais são as espécies de assistência que é dever do Estado prestar ao preso ou ao internado. Ficou claro, senhores? Isso é obrigatório. Você não pode fazer uma prova de concurso público que cobre lei de execução penal sem saber de cor e salteado quais são as assistências que é dever do Estado, tá? Então eu quero frisar aqui nessa questão aqui, né, da assistência ao preso e ao internado e dizer para os senhores que é um dever do Estado. O preso, independentemente se é preso cautelar, e eu já expliquei para os senhores o que é um preso cautelar, né, ou um preso definitivo, ele é responsabilidade do Estado. Meu brother. O preso, seja ele definitivo, aquele que já transitou em julgado, né? Sentença penal condenatória irrecorrível, a pica já entrou nas nádegas dele, não tem pra onde correr, foi considerado culpado, não tem mais recurso, acabou, foi condenado de fato, né? Tanto a ele como ao preso provisório, preventivo, em flagrante delito, qualquer uma das espécies de prisões cautelares, é obrigação do Estado cuidar dele. Ele agora está sobre a responsabilidade, repito, ele agora está sobre a responsabilidade, mais uma vez, repito, ele agora está sobre a responsabilidade do Estado. E como ele está sobre a responsabilidade do Estado, o Estado vai ter o dever, a obrigação de cuidar desse preso. Vejamos agora, senhores, o que reza o nosso querido artigo 11 da nossa querida Lei de Execução Penal. Primeiro aqui, deixando claro o artigo 10, que é o que eu já acabei de falar para os senhores, né? A assistência ao preso e ao internado é dever, olha aqui, senhores, dever, tá? Dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno ao convívio e orientar o retorno à convivência em sociedade. Lembra que eu falei para os senhores na primeira aula da Lei de Execução Penal, do objetivo e da aplicação da Lei de Execução Penal? Qual que é o objetivo principal? Ressocializar o vagabundo. Não pode falar vagabundo, professor. Tá, ressocializar o bandido. Não pode falar bandido, professor. Tá bom, ressocializar o anjinho. Entendeu? O objetivo... Ah, professor, mas eu não concordo. Essa porra tá tudo invertido. Esse país tá tudo fudido. Essa porra não vai desenvolver nunca com a porra de uma legislação dessa que beneficia o preso. Senhores, lembrando, né? Que nem tudo é como parece, tá? Teoria, teoria. Prática é prática. Teoria, teoria. Prática é prática. Ok, senhores? Estamos aqui no campo da teoria. Na prática é um pouquinho diferente, tá? É lógico que em alguns lugares não tanto, né? Em algumas penitenciárias, em algumas administrações públicas penitenciárias de alguns entes da federação, nem tantas. Mas na maioria não é bem assim na prática que acontece não, tá, senhores? Mas olha só, veja só. Lembra que eu falei para os senhores que a intenção da Lei de Execução Penal é reintegrar de forma harmônica, trazer de volta à sociedade aquele preso? Porque, coitado, né? Ele furtou, ou ele roubou, ou ele matou alguém, cometeu um crime de homicídio, né? Ou ele fez uma extorsão, ou ele cometeu um crime de honra. Ele é um coitado, é ou não é, gente? Aí o Estado malvado, né? O Estado malvadão, ele tirou o direito de vingança da pessoa comum e trouxe para ele o direito de punir o indivíduo que vai contra a lei, né? Que pratica um ato antijurídico, um ato ilícito, né? E aí agora o Estado tem que cuidar dele, tem que ter o trabalho, o Estado ainda tem que ter a porra do trabalho de ressocializar o vagabundo, né? Trazer ele de volta para a sociedade sem sequelas por ter passado um período na prisão, né? Senhores, meu Deus, eu vou ficar calado. Vamos ler mais uma vez aqui. Artigo 10. A assistência ao preso e ao internado é dever de quem? Do Estado. Então, se na porra da sua prova falar que é facultativo ou que não é dever, tá errado. É dever. É dever. É obrigação da porra do Estado cuidar do vagabundo, tá? Objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único do artigo 10º, foi o que eu falei para os senhores no começo da aula. Estende-se a assistência a quem?
ao egresso. É lógico, senhores, que alguma dessas assistências não tem necessidade. Por exemplo, assistência religiosa. O cara está liberado, cacete. Liberado definitivamente ou liberado incondicional, com condições, durante o período de prova. Esse cara pode procurar uma igreja. Esse cara pode procurar uma igreja católica, uma igreja evangélica, uma igreja, sei lá, entendeu? E, sei lá, buscar Deus no meio do mato, entendeu? Ele pode. Aí, nesse caso, né, estou dando um exemplo aqui, que não é todas as assistências, né, que vai ser dever do Estado. Algumas aí já fogem do campo aí, até porque o próprio egresso, no caso, um exemplo aqui, vou dar um exemplo simples aqui, do definitivo aqui, liberado definitivo. Ele já pode ir na igreja, cacete. Então, ele pode, por conta própria, né, buscar essa assistência religiosa, tá? Não dependendo aí do Estado. Então tá aqui o artigo 10, trazendo para os senhores a obrigação, o dever do Estado de prestar essas assistências ao preso ou ao internado, e o parágrafo único trazendo aí, né, a extensão ao egresso essas assistências, beleza? Vejamos, senhores, artigo 11, assistência será, primeira, material, foi o que eu falei para os senhores. Lembra que eu falei para os senhores? A primeira assistência é material. Agora vamos lá. Como é que funciona essa porra, professor? Como é que vai funcionar esse negócio na prática de assistência material? Olha, eu preciso prestar para ele, para o vagabundo, ou melhor, para o anjo que foi preso, para o anjo, não é vagabundo não. Se tiver alguém aí da Comissão dos Direitos Humanos assistindo a minha aula, gente, eu me equivoquei, não é bandido não, é anjo, tá? O anjo foi preso, beleza, senhores? E aí o anjo agora, né, ele é detentor, ele tem o direito aí de receber do Estado a assistência material. Então eu tenho que dar para ele alimentação. Assistência material consiste nisso, em alimentação, em vestuário, né, em uniforme, roupa, em coisas básicas para higienização, como escova de dente, pasta de dente, sabonete para passar no cu. Oh, meu Deus, sabonete para passar no cu, não. Sabonete para limpar, entendeu? As perebas, né? E o uniforme, né? Tem que ser prestado para ele ali também, né? A assistência material consiste também na assistência do vestuário, da alimentação. Não pode deixar o preso, não. O anjo. Não pode deixar o anjo passar fome. Ah, professor, mas o justo era fazer ele se fuder. O justo era deixar o preso passar fome, se fuder, se lascar, jogar ele numa cela preta e deixar o capeta visitar ele todo dia de noite. Eu não posso falar nada, você tá entendendo? Então tá aqui, assistência material consiste em uma assistência alimentícia, ou seja, assistência da alimentação. Ele tem que comer, tem as horas certinho de comer, então tem que ter café da manhã, almoço, café da tarde, janta, tá? Belezinha? Os kits básicos de higienização, né? Escova de dente, pasta de dente, em alguns lugares até shampoozinho, viu? Eu andei conversando com os brothers meus aí, da área, sabe? Que trabalham no sistema, né? Eu não vou falar aqui quem é, né? Diz que até shampoozinho, viu, senhores? E você trabalhando igual um filho de rapariga, não sobra um dinheiro para você comprar um shampoo, né? O filho de uma puta que... Desculpa, Comissão dos Direitos Humanos. O anjo aqui, em alguns lugares, até shampoo ganha, tá? Desodorante, né? E o vestuário aqui para ele aqui, beleza? Então, assistência material é isso. É dever do Estado prestar essa assistência material aqui, belezinha? Ao preso e ao condenado. Temos também, senhores, a assistência à saúde. Isso aqui é show de bola, né? Serviço odontológico. Senhores, né? Então, assistência à saúde aqui, em um todo, ela tem um caráter preventivo também e curativo. Então, ela vai ter um caráter preventivo e curativo. Então, ele vai receber uma assistência à saúde de forma preventiva, para prevenir de doenças, entendeu? E de forma curativa, para curar ele de doenças. Seja doenças que ele tenha contraído antes de entrar no sistema, né? No estabelecimento penal, ou contraiu lá no sistema, no estabelecimento penal, entendeu? No cumprimento de pena. Então, tá aqui a assistência à saúde, tá? E lembrando, senhores, que essa assistência à saúde aqui, ela se estende à gestante também, tá? No caso da gestante aí com seu filho durante o pré-natal, pós-parto, tá? Estendendo até o recém-nascido também. Beleza, senhores? Essa questão aí de saúde, belezinha? A questão da assistência jurídica, essa aqui é o máximo. Porque se o cara não tem recursos financeiros, tá?
né, ele não tem recurso financeiro para contratar ou para constituir um advogado, que é alguém que tem capacidade postulatória, né, ele pode, né, ter o direito de receber do Estado aí uma assistência jurídica, ou seja, a defensoria pública. Então, no caso, a defensoria pública vai atender ele aí. Beleza, senhores? Temos também, senhores, a assistência educacional. Isso aqui é um barato. Assistência educacional é um barato. Às vezes o cara entra na porra do presídio aí, não tem nem ensino fundamental e dá para ele concluir. Se ele quiser, ele conclui o ensino fundamental. Existe o programa de jovem, o programa EJA, né? Educação de Jovens Adultos no sistema penitenciário para ele. Tá entendendo? Então, né? Tá aqui, ó, a assistência educacional. Isso aqui é um barato, tá? A assistência educacional. Lembrando que tem que ter aí, senhores, biblioteca. Tem que ter a porra da biblioteca lá no sistema penitenciário. E eu, para me montar minha biblioteca aqui, eu gastei uma nota. Né? Eu montar essa porra dessa biblioteca foi um dinheiro desgraçado. Livros e livros e livros e livros jurídicos, doutrinários, filosofias, né? Teologias, né? E essa porra toda, esse cara, quatro. Gastei um dinheiro. Não, lá não. Lá não. Lá ele já vai chegar lá, né, assistência lá, educacional, incentivando ele a ir para o mundo dos estudos, incentivando o preso e o internado a fazer cursos profissionalizantes, a terminar o seu primeiro grau. E detalhe, o ensino do primeiro grau é obrigatório, tá? É obrigatório o ensino do primeiro grau. Então tá aí a assistência educacional. É uma piada, né, meu brother? É uma piada. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó os anjinhos estudando, ó que delícia os anjinhos estudando, né? Assistência social. O que é assistência social? Olha, eu tenho que me preocupar com a reintegração à sociedade. Eu tenho que saber como é que está o perfil psicológico dele, entender como é que é a convivência dele familiar, se ele é um cara de boa conduta, para mim ver se ele está ou não está preparado para voltar para a sociedade. Isso é assistência social em síntese, entendeu? Assistência social é isso, em síntese é isso. Ver como é que esse cara vai se comportar em sociedade. Para isso eu preciso escolher o perfil dele, né? Quando eu falo perfil o perfil psicológico, tá? Saber como é que é a convivência dele, como é que era a convivência dele familiar, como é que é a convivência dele com as visitas que ele recebe, com o diretor do presídio, né? Do estabelecimento penal, com os carcereiros ali, com seus colegas ali, entendeu? Isso tudo vai entrar aqui na assistência social, tá vendo aqui, ó? Assistente social aqui atendendo ele. Então tá aqui assistente social atendendo o vagabundo. Oh, meu Deus, o anjo, tá? O anjo. Beleza, senhores? E temos também a assistência religiosa. Olha lá que lindo. Olha lá que gracinha. Eu te louvo. Xarararara. Bam, 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 bam. Eu matei, eu roubei, eu fugi com a vida do trabalhador, mas não tô nem aí. Eu matei, eu roubei, eu fugi com a vida do trabalhador, mas eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí. Não rimou essa porra, não, mas olha aqui. Ele tem... uma vez um aluno perguntou assim, professor, mas é obrigatório ele participar de cultos religiosos, porque é dever do Estado, né? A prestação de assistência religiosa? Não é obrigatório, senhores. Isso aí também, inclusive, não pode pesar para ele, tá? Em detrimento de algum benefício, algum condicional, não pode, belezinha? Não pode pesar para ele, não, tá? É direito dele. Se ele for ateu, é direito dele. Afinal... estamos, né? Afinal, estamos em um regime democrático, né? E o país o Brasil é um Brasil laico, né? Nós somos laicos, ou seja, não temos religião, né? Então, é por isso que o Conselho Nacional de Justiça, órgão, né, do STF lá, decidiu que os crucifixos nas repartições não ferem a laicidade, né? E nem o nome Deus, porque pode ser qualquer Deus, entendeu? Já leu isso aí no preâmbulo da Constituição Federal? Alguns doutrinadores ali comentando sobre essa questão dos crucifixos, da palavra Deus, da laicidade. Então pode ele não querer participar de cultos religiosos? Pode, mas é obrigação, por conta da assistência, é dever do Estado trazer para eles a assistência religiosa, incentivando eles a participarem de cultos religiosos, né? Trazendo para eles a literatura pura, a liturgia pura, né? A literatura de livros, de escrituras sagradas, entendeu? Então vamos supor, o cara é evangélico, se desviou dos caminhos do Senhor, né? Aí roubou, furtou, matou, foi preso. E lá ele quer voltar aos caminhos do Senhor. O Estado vai ter lá o local para os evangélicos, vai ter a liturgia, vai ter ali a palavra de Deus para ele poder estudar, e ele pode estudar se ele quiser. Como também vai ter
local de cultos, adoração, louvor. Vocês já devem ter visto aí, né? Vários pastores, tem até o pastor metralhadora, né, do Rio de Janeiro, esqueci o nome dele, que ele chega no CB, pá, pá, ele faz assim com a mão, com a Bíblia e os caras caem. Então, não vou entrar no mérito se é verdade ou não é, tá, pessoal? Só estou trazendo um exemplo para os senhores aqui, para os senhores lembrarem que existe essa assistência religiosa aí nos presídios, tá bom? E eu sou um cara evangélico, então não estou aqui criticando a minha religião, tá, senhores? Só estou mostrando para os senhores aqui como que funciona essa assistência religiosa, tá ok, senhores? Então tá aí, né? A assistência religiosa também, belezinha? Ó, no artigo 25, a assistência ao egresso consiste... Como é que vai funcionar? Agora é um barato. Agora é um barato. Você já entendeu o que é assistência material? Você já entendeu o que é assistência à saúde? Você já entendeu o que é assistência educacional? O que é assistência social? O que é assistência jurídica? O que é assistência religiosa? Você já entendeu isso aí tudo. Agora, como é que vai funcionar a assistência ao egresso? Olha aqui para os senhores verem que interessante. Isso aqui é um barato. Artigo 25. A assistência ao egresso consiste, inciso 1º, na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Essa aqui é a primeira forma de assistência, tá? Primeira forma. Segundo, inciso 2º, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Ó, o inciso 1º até vai, né? Beleza. Eu vou ter que orientar ele, apoiar ele para reintegrá-lo à vida, né? Em liberdade. Tudo bem. Agora, ajudar o filho de uma puta a arrumar emprego? Oh, meu Deus. Ajudar o anjo a arrumar emprego? Ajudar o anjo a comer, a colocar ele em local apropriado? Olha só o inciso 2º. Na concessão, se necessário, de alojamento, até alojamento. O cara não mora na rua. Senão o cara mora na rua, ou começa a roubar de novo, ou começa a furtar de novo. Pensa, ficou 10 anos na cadeia, aí agora tá livre, né? Aí é o egresso, belezinha? Tá livre lá agora, né? Aí agora, como é que ele vai fazer? Ele vai ter algumas dificuldades, entendeu, senhores? Então, na concessão, se necessária, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. E não para por aí não. Olha o que fala o parágrafo único. Esse prazo ele pode ser prorrogado. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2º, que é esse aqui, poderá ser prorrogado uma única vez. Então, se na sua prova falar que poderá ser prorrogado sempre que for necessário, gabarito errado. Se na sua prova falar que poderá ser prorrogado sempre que necessário, gabarito errado. Ok, senhores? Pode ser prorrogado, porém, uma única vez. Repito, senhores, poderá ser prorrogado por uma única vez. Vou repetir mais uma vez para ficar claro. Senhores, poderá ser prorrogado uma única vez. Então, olha só. Parágrafo único. Prazo estabelecido no inciso 2º, que é isso aqui, ó. 2 meses. Qual é o prazo? 2 meses. Poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção de emprego. Entendeu? Não conseguimos arrumar emprego, o cara está empenhado, está tentando arrumar, não está conseguindo, vamos dar mais uma força para ele? Vamos prorrogar por mais 2 meses essa assistência aí ao egresso. Ok, senhores, né? E aí a gente tem aqui quais são as espécies de egresso, que foi o que eu falei para os senhores no começo da aula. Mas eu gosto de ler aqui o corte também, porque eu tenho tudo na minha cabeça. Aí eu falo, às vezes o cara, professor, eu gosto do senhor falar e eu gosto de ver. Muitos eu falo, vai lá, confere. Professor, tava na sua cabeça mesmo. Mas mesmo assim eu gosto de falar e mostrar. Isso aqui eu já falei no começo da aula, mas vamos ler, tá? Olha só, artigo 26. Considera-se egresso para os efeitos dessa lei. Inciso 1º, o liberado definitivo. Então, o liberado definitivo é a primeira forma de egresso, pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Então, o prazo de 1 ano é contado a partir da saída do estabelecimento, tá? Segunda espécie aí de egresso, o liberado condicional durante o período de prova. O liberado condicional durante o período de prova, belezinha? Então, tá aí as duas espécies de egresso, senhores, ok? Artigo 27. O serviço de assistência social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Glória! Dai glória! Olha só, rapaz, você se fudendo aí para arrumar serviço aí, hein? Querendo passar em concurso, mudar de vida, hein? Não arruma serviço nem cavaca tussa, hein? Relaxa que o vagabundo que fudeu com a sua vida tá aqui. Oh, meu Deus do céu, deixa eu parar com isso! O anjo egresso terá direito aí
a uma assistência social, dando para ele uma força, uma moral, né, uma ajuda, né, colaborando com ele, né, para a obtenção de trabalho. Ah, tem gente que vai concordar, ah, professor, mas tá certo, todo mundo merece a segunda chance. Concordo com os senhores. Ou não? Senhores, qualquer dúvida, eu estaria à disposição dos senhores. Se você gostou da aula, deixa 5 estrelas, deixa seu comentário aqui abaixo, filma uma parte da aula que você achou interessante, joga nos grupos dos alunos. Eu acho muito massa quando o aluno pega a minha aula, ele abre no computador, no notebook, pega o celular e filma e manda pra mim no WhatsApp, ou manda pra mim nos grupos dos alunos, tá? Isso é top demais, galera. Eu posto aí nos stories, belezinha? Vou deixar o PDF da aula lá abaixo, lá no portal do aluno, belezinha? Vai estar essa aula lá no portal do aluno lá, tá em materiais, só clicar em materiais vai estar lá disponível para vocês baixar. E vou deixar abaixo da minha aula o texto todinho. Inclusive vou deixar o texto mais amplo, porque eu trouxe aqui de forma resumida e específica e objetiva o conceito de cada uma das assistências. O conceito de assistência material, a saúde, educacional, social, jurídica e religiosa. Eu trouxe um conceito objetivo. Por quê? Porque eu olhei as provas e fiz bastante questões de lei de execução penal para me ver como é que caía, para me poder montar uma aula específica para os senhores. Beleza? Espero ter ajudado. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até mais.